Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a prof espera que todos estejam bem. Pessoal, na aula de hoje, então, nós continuaremos a falar sobre os agentes modeladores do relevo. Então, lembra que a aula passada a prof começou falando com vocês sobre os agentes endógenos, né, ou internos, aqueles que acontecem de dentro para fora ali da nossa estrutura terrestre. E na aula de hoje, então, a prof vai falar um pouquinho com vocês sobre os agentes exógenos, tá? Ou externos. Então, ali são as modelações que ocorrem no nosso terreno através das forças ali e da atividade exterior do nosso planeta Terra, tá bom? Então, o tema da nossa aula de hoje, galerinha, é agentes externos ou exógenos, ok? Então vamos lá, mais uma vez, tá? O que são agentes externos ou exógenos, então? Nós sabemos que os agentes internos são aqueles que acontecem dentro da estrutura do nosso planeta, né? Mas e os externos, os exógenos? Então, esses agentes são aqueles modeladores do relevo que atuam acima da superfície terrestre, alterando o relevo, tá bom? Então, ele parte ali através de alguns fenômenos, tá? E esses fenômenos ali atuam transformando o nosso relevo, os fenômenos externos, tá bom? Mas, professora, que agentes são esses, então? Quais são os agentes externos ou agentes exógenos? Então, nós temos o intemperismo, tá bom? Então, o intemperismo é o primeiro agente exógeno. E também temos ali a erosão. Porém, galerinha, na aula de hoje nós falaremos apenas do intemperismo, senão a aula fica muito longa, eu sei que vocês não assistem até o final, beleza? Então a prof vai falar mais sobre o intemperismo e a nossa próxima aula, o próximo vídeo, então vai ser sobre a erosão, beleza? Então vamos lá, o que é o intemperismo então, professora? Então é o processo que promove a alteração das rochas e esse processo de alteração, como que eles agem? Decompondo as rochas ou desagregando as rochas, tá bom? Então intemperismo é isso, intemperismo é a decomposição das rochas ou a desagregação das rochas, beleza? E existem basicamente, pessoal, 3 tipos de intemperismo. Quais são os 3 tipos de intemperismo? Ele é chamado de físico-mecânico, químico ou intemperismo biológico. E agora a prof vai explicar cada um desses tipos de intemperismo para vocês. Vamos começar então com o intemperismo físico ou mecânico. Então lá, é a fragmentação das rochas em blocos ou pedaços menores. Então é meio que ali é o rompimento de uma grande rocha em pedaços menores, em pedaços mais pequenos. Aqui embaixo, então, a prof colocou para vocês uma imagem para ficar melhor de vocês entenderem esse conteúdo. Então, vamos lá, ó. Aqui vocês podem ver que uma rocha, pessoal, ela se fragmentou. E essa fragmentação, então, deu origem a diversos pedaços dessa rocha, tá bom? Então, meio que ela se quebrou, se rompeu. Como que é causado esse intemperismo físico, então, galerinha? Então, ele é ocasionado, tá bom? Essa fragmentação, ela ocorre através do impacto entre as rochas. Então, quando uma rocha ali se impacta com outra rocha, acontece ali a fragmentação. Aqui, então, coloquei uma imagem para vocês ali tentando representar o impacto entre as rochas. Foi a imagem, galerinha, mais próxima disso que eu achei, tá bom? Então, a hora que vocês forem interpretar essa imagem, interprete com carinho ali, observando que elas estão se chocando, tá bom? Vamos tentar ser um pouquinho criativo dessa vez, tá bom? Então, o choque entre esses tipos de... Então, o choque entre essas rochas causa ali a fragmentação delas. O intemperismo físico também, galerinha, pode ser causado através do transporte do material pela água, principalmente em rios de planalto, tá? São aqueles rios, então, ali que eles têm mais pressão, né? Eles têm mais correnteza e eles acabam transportando, então, essas rochas com mais intensidade. E nesse transporte, então, acontece a fragmentação das rochas. Acontece ali o estilhamento das rochas, beleza? Nós temos também a variação de temperatura, tá? Mas, professora, como é que a variação de temperatura, então, ela interfere ali na fragmentação das rochas, né? Como é que elas ali acabam rompendo as rochas em outros fragmentos? Então, vamos lá, pessoal. Então, ali, ó. A rocha, quando exposta, pessoal, a altas temperaturas, né, ao calor, à radiação solar, ela fica superaquecida, ela se aquece muito, certo?
Porém, pessoal, chega a noite. Chegando a noite, o que acontece? Resfria essa rocha rapidamente. Então, ela vai meio que sofrer ali um choque térmico. E esse choque térmico que essa rocha sofre, acaba ali também fragmentando ela em pedaços menores, tá bom? É a mesma coisa que você pegar uma xícara quente, tá bom? Com algum líquido muito quente, tá? Super aquecida a xícara e colocar ela em uma superfície bem gelada. Ela vai estourar. Por que que ela vai estourar? Porque ela passou ali por um choque, tá bom? Ela teve um choque térmico. A mesma coisa, então, acontece com as rochas. Elas começam ali a se rachar, tá bom? Então, esquenta muito, cai a temperatura, tá bom? Elas começam ali a se contrair, certo? E ocasiona, então, rachaduras. Aqui embaixo eu coloquei as rachaduras, então, nas rochas, para que vocês consigam ali entender melhor um pouquinho o conteúdo. Próximo intemperismo, então, é o intemperismo químico. Então, vamos lá. É o conjunto de reações químicas que alteram os minerais que compõem as rochas, tá? Então, esse tipo de intemperismo, ele vai alterar esses minerais ali que compõem elas, beleza? Então, ali, ó. Como que ocorre esse conjunto de reação química, né? Como que uma rocha ela passa por essa reação química? Então vamos lá, através do clima, então, mas como através do clima? Através das chuvas, do vento e da temperatura, tá bom? E também através do relevo. Então ali o relevo ele vai proporcionar um fluxo de água e sua infiltração no solo. Juntando esses elementos, pessoal, nós temos ali um conjunto de elementos químicos. E esses elementos químicos, eles reagem, certo? E eles reagem então ali decompondo essas rochas, tá bom? Desagregando elas. Próximo intemperismo e último, pessoal, é o intemperismo biológico, tá certo? Então vamos lá. É o processo de transformação das rochas a partir da ação de seres vivos. Então, os seres vivos, eles interagem com a rocha, ocasionando, então, ali a transformação dela, tá bom? Então, vamos lá. Quais são esses seres vivos, então, que eles podem ali dar início a um processo de transformação dessas rochas? Então, nós temos os fungos, tá bom? Então, alguns fungos ali, eles acabam se instalando, né, nas rochas e eles ocasionam, então, a decomposição dessa rocha, tá bom? E desagregação dela também. E nós temos também alguns exemplos de crustáceos, tá bom? Vamos dar um exemplo mais específico, os mariscos. Então, os mariscos também, eles acabam se instalando nessas rochas. Eu acredito que todos vocês já tenham visto, tá bom? Uma rocha ali cheia de mariscos grudadas nela, tá bom? Então, geralmente, quando os pescadores vão ali extrair o marisco, eles extraem diretamente da rocha onde elas estão grudadinhas, tá bom? E esses mariscos também, pessoal, eles acabam ali desagregando e decompondo as rochas, beleza? Então aí a prof explicou para vocês os 3 principais tipos de intemperismo, ok? Após a compreensão desse conteúdo, então, galerinha, eu separei uma atividade para vocês que está lá na página 11 do livro de atividades de vocês. Mas preste atenção, porque vocês vão fazer apenas o exercício de número 3, tá bom? Então, página 11, exercício de número 3, ok? Eu desejo para vocês, galerinha, bons estudos, tá bom? Façam a atividade porque ela é bem importante. Durante a nossa aula pelo Zoom, a prof vai dar ali uma revisada nesse conteúdo com vocês, ok? Qualquer dúvida, mandem mensagem via Positivo ou ali guardem elas para que nós possamos esclarecer durante a nossa aula online do Zoom, beleza? Um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.